Me criticaram por falar da sexualização que está acontecendo com a PES. Bom, galera, eu fiz um vídeo falando sobre a sexualização da PES porque ela mal chegou e já estão fazendo coisas horrendas com a personagem. E eu comentei sobre, né, e fui ler os comentários. E aí eu vi uma pessoa falando que era desnecessário fazer esse vídeo, até porque isso acontece com todos os personagens. E justamente por isso não há necessidade em falar sobre o assunto. Mas eu discordo completamente, até porque eu não me referi só ao site lá que vocês já devem saber. Eu falei sobre tópicos muito importantes, incluindo até a falta de limite das crianças no telefone. E por que eu toquei nesse assunto? Porque tem muita criança postando coisa mais 18 do mundo torajo. E é lógico que elas não fazem isso só com o mundo torajo, por isso que eu acho preocupante. Se a criança está postando e fazendo desenhos assim, é porque ela está tendo acesso em algum lugar. Por isso, eu sou muito a favor dos pais estarem fiscalizando o que os filhos estão fazendo. Novamente, vou dar o mesmo exemplo. A Azumi foi assediada em live por uma criança, não foi por um adulto, não foi por um adolescente, foi por uma criança. Então, assim, eu acho que o assunto que eu trouxe não foi só sobre a sexualização da personagem, eu também trouxe esse problema com as crianças. E isso me deixa muito assustada, porque as crianças estão simplesmente fazendo coisas horrendas, e eu nunca tinha visto isso, sabe? Mas depois que eu entrei pro fandom do mundo torajo, cara, eu comecei a me deparar com muita coisa bizarra. Crianças fazendo e falando coisas atroz. Então, assim, é uma coisa que me assusta, eu toquei no assunto também, porque eu acho necessário falar sobre, até porque eu sei que as crianças me assistem, eu sei que as crianças me acompanham, e é importante que elas saibam que tudo tem um limite e que ações têm consequências. Ficar fazendo isso não é legal, não é descolado, na verdade é bem vergonha alheia e preocupante. Aí eu fiz o vídeo falando sobre tudo isso, e a pessoa que comentou disse que era desnecessário tocar no assunto, porque acontece com frequência e não sei o quê. E quando eu falo que tem gente que de fato não vê gravidade nesse tipo de situação, eu não estou exagerando. Esse comentário é um exemplo. Infelizmente, algumas pessoas já normalizaram a ponto de não verem necessidade da gente tocar nesse assunto, mas há necessidade sim, até porque o mundo torajo também tem um fandom muito infantil. Por isso eu acho interessante tocar nesses assuntos, mesmo que sejam um pouco desconfortáveis. Eu entendi o ponto da pessoa que comentou, tá? A pessoa falou, olha, isso acontece com todos os personagens, por isso é desnecessário você falar, porque não é uma coisa assim que acontece raramente, então a gente já sabe que acontece, não sei o que lá. Galera, muitas coisas erradas acontecem frequentemente, todo santo dia por aí. E não é por isso que a gente vai deixar de comentar. Eu vou dar um exemplo que vai fugir um pouco do tema, mas é só pra vocês terem uma ideia do meu ponto. Assédio. Assédio acontece com frequência. Praticamente todas as mulheres já foram assediadas, seja virtualmente ou pessoalmente, na rua, em algum ambiente, no trabalho. Isso acontece com muita frequência. Mas não é porque isso acontece com muita frequência que a gente vai deixar de falar sobre e trazer o real problema. Se falando isso continua acontecendo, imaginem se a gente se calar. E assim, falar nem sempre resolve o problema em questão, mas pelo menos traz uma luz à consciência de algumas pessoas que nem se davam conta das coisas que estão acontecendo. Então sim, eu acho muito necessário falar sobre esses temas, até porque eu sei que as crianças me acompanham e é importante que elas saibam as coisas que estão acontecendo. Porque crianças não são burras, bem pelo contrário, elas são inteligentes e tenho certeza de que elas entendem as coisas que eu falo nos meus vídeos. E é importante que elas saibam que essas coisas são erradas, para que elas não concordem com esse tipo de comportamento e também não repitam. Porque algumas crianças só fazem certas coisas porque estão vendo todo mundo fazer e fazem e nem ligam, mas elas precisam saber que as ações delas têm consequências sobre os outros e sobre elas também. Por isso, eu falo sobre esses temas um pouco mais pesados, até porque eu sei que tem muita criança fazendo isso com o mundo torajo. Por isso, eu trouxe esse assunto. Vocês podem fazer parte do fandom sem ficar shippando criança com adulto. Vocês podem fazer parte do fandom sem ficar fazendo fanart mais 18, sem ficar distorcendo a voz dos personagens falando coisas mais 18. Dá pra fazer parte sem ficar fazendo essas palhaçadas. Vocês entendem? Dá pra fazer parte. Eu faço parte, sempre trago informações importantes aqui, falo sobre as coisas novas que estão acontecendo no mundo torajo, faço umas edits, posto lá nos shorts. Dá pra fazer parte assim de maneira bonita, saudável. Não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa. Não precisa, sabe? Mas as pessoas, sei lá, o que elas têm na cabeça. Então é isso. Eu entendi que a pessoa que comentou não falou assim porque ela contou
concorda com o que tá acontecendo. Ela quis dizer que todo mundo já sabe que acontece com todos os personagens, então assim, ficar falando não resolve nada. Mas essa é a questão. A gente tem que falar, a gente tem que debater sobre isso, a gente tem que trazer luz a essas coisas que estão acontecendo. É basicamente isso. E às vezes muitas pessoas não têm consciência. Por isso eu faço os vídeos. Eu sei que eu alcanço muitas pessoas, eu sei que eu alcanço muitos fãs do mundo torágio. Então é importante que eles saibam, tenham consciência e que não reproduzam esses comportamentos. É isso. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido. Compartilhem esses vídeos com o máximo de pessoas que vocês conhecerem, que também acompanham o mundo torágio. É importante que todos saibam. Mas então é isso, o vídeo de hoje foi bem curtinho, foi mais pra comentar sobre. Se vocês quiserem saber o que eu falei no outro vídeo, eu vou deixar lá no comentário fixado o link pra vocês terem acesso ao vídeo, onde eu trago todo o problema e tudo mais, tá? Então é isso, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Falou!